Bom, pessoal, então, dando continuidade ao que nós estávamos vendo na aula passada nós vimos coordenadas absolutas, e na aula de hoje vamos ver coordenadas incrementais. Então, vamos voltar aqui só para ver sobre coordenadas absolutas, tá? Para relembrar, então. Coordenadas absolutas, que a gente viu na aula passada, é aquela em que cada entrada representa a distância do ponto a partir da origem. Então, aqui embaixo nós temos o dimensionamento absoluto, aonde cada cota desse desenho está a partir da mesma origem, sempre em relação ao mesmo ponto de referência, que nesse caso é o B. Tá? Então era isso, né? Todas as cotas a partir do mesmo ponto, da mesma origem. Tá? Porém, tem o dimensionamento incremental, que a origem da medida é sempre em relação ao ponto anterior. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, coordenadas incrementais. Nós temos o mesmo exemplo que foi dado na aula passada, de coordenadas absolutas, mas agora coordenadas incrementais. O que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui, nessa imagem, um losango, um trapézio, nunca lembro. É losango, né? Então, o losango desenhado, ele contém 6 pontos, do ponto 1 ao ponto 6. Tá? O ponto 1 dele está na origem. P1 aqui, ó, está na origem. Está no 0, 0. 0 em x e 0 em y. Então, o ponto 1 nós chamamos o ponto 0, 0. E o ponto 2? O ponto 2 está aqui. Ele está no x 20 e no y 0, que está alinhado com a origem aqui no y. Então, o x é 20 e o y é 0. Observe, pessoal, que para nós pegar a medida desse ponto 2, nós pegamos, então, o 20 aqui, né, que é o ponto que ele está, e diminuímos e vimos a diferença do ponto anterior. Então, ele está no 20, qual era o ponto anterior? Era o 0, então é 20. O incremento do ponto 1 para o ponto 2 foi 20 no eixo x e 0. Não houve incremento, né? Ele ficou no mesmo patamar do ponto 1 no y. Então, por isso, 20 e 0. Bom, espero que vocês tenham entendido isso. Vamos, se não entenderam, vamos tentar deixar mais claro agora no ponto 3. O ponto 3, pessoal, está aqui em cima, ponto 3, ele está aqui. Quanto de incremento houve do ponto 2 até o ponto 3 no eixo x? 20. 20. Então, no x, nós temos 20 também. Por quê? Porque saiu daqui, no eixo y, no x, né? Saiu do 20 e foi até o 40. Saiu do 20, aqui, né? E foi até o 40. E no eixo y, ele estava aqui no ponto 2 e foi até o ponto 3. Qual que foi o incremento no eixo y do ponto 2 ao ponto 3? 20 também. Né? Porque aqui nós estávamos, ó, no ponto 2, no y0. E o ponto 3, ele está no y20. Então, qual é o incremento? Qual é a diferença entre o ponto 3 e o ponto 2? 20. O ponto 3 e o ponto 4. Quanto a gente precisa adicionar? Qual é o incremento? Qual é a diferença no eixo x do ponto 3 para o ponto 4? 0. Está na mesma linha. É 0. Tá? Perfeito. Do ponto... isso em x, né? E em y, pessoal? 20. Por que 20? Porque no ponto 3 nós estávamos em 20 em y.
E no ponto 4 nós chegamos a 40. Quanto que foi o incremento necessário para levar o ponto 3 até o ponto 4? 20. Beleza. Seguindo essa mesma ideia. Do ponto 4 ao ponto 5, em x, quanto que a gente precisa incrementar para chegar do ponto 4 ao ponto 5? Menos 20. Por quê? Porque eu saio do 40, ponto 4 está no 40, e chego até o 20. Então, eu estou andando para trás aqui, ó. Quando eu estou andando para trás, aí é negativo. Então, aqui, menos 20. Em x está certo. Tá certo. Em y, quanto? 0. Porque, ó, estão na mesma linha, então não teve incremento nenhum. Ele manteve no mesmo patamar lá dos 40 lá. Então, é 0 de incremento. Mas no eixo x, a gente teve, então, um incremento de menos 20. Foi subtraído 20 unidades. Ele saiu do 40, né? 40 e 40 ele estava no eixo x, no eixo y 40, por ponto 4, né? 40 40. Tiramos 20 unidades no eixo x e ele veio para o ponto 5, né? E ficou, então, nesse ponto 5. E agora? Vou apagar um pouco, que está uma riscaiada aqui, né? Vou apagar um pouco, melhorar. Só para nós não perder, nós estávamos no ponto 5 e agora vamos para o ponto 6. Vamos ver se vocês pegaram. Ponto 5, pessoal. Estamos no ponto 5, queremos chegar no ponto 6. Quanto eu preciso incrementar para sair do ponto 5 e chegar no ponto 6? Em x. Vamos lá, menos 20. Menos 20 também. Por quê? Porque eu estou em x, eu estava no ponto 5 lá em 20 unidades e eu vou chegar no 0. Então, eu preciso subtrair 20 para sair do ponto 5 até o ponto 6. Beleza. E no caso do y, quanto que é o incremento também para sair do ponto 5 até o ponto 6? Menos 20 também. Por quê? Porque no menos 20, por que menos 20? Porque nós estávamos em 40 unidades aqui no y, no ponto 5, e agora nós vamos em 20 unidades no ponto 6. Então, a gente sai de 40, vem a 20, nós temos que subtrair 20 para chegar no ponto 6. Beleza? Aqui estão as respostas, para ver se o professor acertou. Acho que acertei tudo, não tem nada diferente. Certo. Então, as respostas. O mesmo exercício que nós fizemos em coordenada absoluta, na aula passada, nós vamos fazer agora em coordenadas incrementais. Mesmo exercício, só que é coordenadas incrementais. Beleza, pessoal? Vou pintar aqui para ficar bonitinho. Minha obra de arte. Vamos lá. Seguindo, então. Nós temos, então, aqui nessa figura, né, o exercício que nós já vimos. Mas vamos fazer agora como coordenadas incrementais. Depois a gente avalia a diferença entre absoluta e incremental. Eu vou mostrar um segredinho para vocês. Não é segredo, mas uma coisa que vocês talvez não tenham se ligado, mas tem uma relação entre a coordenada absoluta e incremental, e vocês vão ver. É uma relação lógica, obviamente, mas só para mostrar para vocês que, né, que as coisas estão certas. É bom para vocês também verificar, né, isso que eu vou mostrar depois, no próximo slide, para vocês verificarem, principalmente nos exercícios, se vocês fizeram o exercício corretamente. Digamos que é um teste real. Vamos lá, pessoal. O ponto 1 está onde? O ponto 1. O ponto 1 agora é a nossa partida. O ponto 1 é o nosso 0, 0. Né? Todos os pontos iniciais, eles vão no incremental,
eles vão ser 0, vão ser 0 e 0. Então, 0 e 0. É o nosso ponto de partida, a nossa origem. Esse é o ponto 1. E o ponto 2? Vamos lá. A mesma pergunta para vocês. Quanto, vamos lá, quero que vocês me respondam. Quanto eu preciso adicionar ou retirar para deslocar minha ferramenta ali do ponto 1, né, que é a pontinha da ferramenta, para sair de lá do ponto 1 e vir até o ponto 2. Quanto que eu preciso adicionar ou retirar? No eixo X, né, eu vou desenhar aqui o eixo X para vocês. Eu vou colocar esse como X, tá, pessoal? E esse como Y. Passei ali a resposta. Dá uma nova chance para vocês. Ó, vamos lá. Sai do ponto 1, vai até o ponto 2. Observe que essa cota de 50 aqui, ó, é até a face da peça. O ponto 2, ele está a uma distância dessa face da peça, que é de 3. Então, quanto que eu tenho que me movimentar do ponto 1 até o ponto 2 em Y, né? Que eu desenhei aqui o sistema de coordenada. Em Y, eu saio do ponto 1 e venho até o ponto 2. É 50 menos 3, porque o ponto 2 e o ponto 3 aqui, ó, eles estão a 3 milímetros um do outro. Mas Então, é menos... Pode falar. negativo? 47. Menos 47. Tá? Tem que cuidar as cotas, pessoal. Menos 47. E em X, quanto que eu tenho que me deslocar para vir do ponto 1 até o ponto 2? Agora, cara. Aí eu vou ter que fazer uma continha aqui. Cabeça não vai. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Menos, tá? Uhum. E aí, pessoal, quanto? Já tem a resposta ou não? Aí, difícil, hein? Quanto que eu tenho que me deslocar? Quanto que eu tenho que incrementar positivamente ou negativamente do ponto 1 ao ponto 2 para fazer esse deslocamento? Quanto que eu tenho que dizer, máquina, você movimenta menos tantos milímetros? Aí ela vai se deslocar do ponto 1 ao ponto 2. Quanto? É em diâmetro, tá? É em diâmetro. Então, não precisem dividir por 2, tá? É 150, por exemplo. Tua resposta seria 150, né, que tu falou. Mas ela tá certa? Não. Não é porque tu falou 75 que tá errado. Ela não tá certa. Por quê, pessoal? Eu falei na aula passada. 150 é o diâmetro até aqui. É a distância até aqui. Seria o diâmetro, essa distância. Só que o ponto 2, ele também não está na linha de centro. Está aqui, ó. Deixa eu apagar e fazer de novo. Vamos lá, por isso que eu falei para vocês. É desenho técnico e matemática básica. O menos 47, beleza, né? Saímos do ponto 1, viemos até o ponto 2. Se do ponto 1 até essa face da peça nós temos 50, mas o ponto 2 está um pouquinho antes, e esse ponto 2 está a 3 milímetros da face da peça, então quer dizer que nós temos 47. Então, menos 47. Beleza, fechou. No longitudinal, no eixo Y, aqui que eu desenhei aqui para vocês, ó, eixo Y, né, que é esse sentido da peça, e o X é o sentido vertical aqui dessa peça, no sistema nosso de coordenadas, beleza, menos 47, fechar. No eixo X, agora, que é o diâmetro, no sentido do diâmetro, no sentido transversal da peça, nós temos, do ponto 1 até o ponto 2, quanto que eu tenho que me deslocar? Quanto que é essa distância aqui, ó? Quanto que eu tenho que dizer para a máquina se desloque menos tantos milímetros para fazer isso aqui? Quanto? Olha só. Vamos lá. A gente tem que pegar esse 20
menos esse 3 está certo. Não é só 3, é 6. Porque o chanfro, esse 3 por 45 é o chanfro. Ele tem 3 milímetros de um lado aqui e 3 do outro. Então, é 20 menos 6. Tá? Esse diâmetro aqui, ó, dessa partezinha que eu estou desenhando em vermelho, é 20 menos 6, que dá 14. Vou desenhar bem pequenininho aqui, 14. Tá? Então, 20 menos 6, por causa do chanfro, que é 3 de um lado e 3 do outro, dá 14. Beleza? Ótimo. Estamos no caminho. Se nós temos que esse diâmetro é 150, e nós temos que... Então, esse diâmetro grande aqui, que sairia daqui e iria até lá embaixo, né? É 150. E nós temos que aqui é 14, nós conseguiria essa distância aqui, que é 150 menos os 14, que é menos 136. Do ponto 2, pessoal, ao ponto 3, agora vai começar a ficar mais fácil. Do ponto 2 ao ponto 3, quanto eu me desloco em X e em Y? Vamos pensar. Está aqui o sistema de coordenadas, desenho do lado. O eixo longitudinal é o Y e o transversal é o X. Do ponto 2 ao ponto 3, eu me desloco quantos milímetros em Y? No longitudinal? Menos. Vamos lá. Quanto que eu me desloco em X e em Y? Saio do ponto 3 e vou ao ponto 4. Quanto eu me desloco em X e em Y? Vamos lá, vamos pensar. É menos 3 e 3. Porque tu não informa em diâmetro aqui. Tu informa... Não, desculpa. Informa em diâmetro, sim. Eu até fui conferir ali no resultado, que me confundi. Mas é 20 menos 14. No diâmetro, é 20 menos 14. Então, é 6. Eu saí do 14, fui ao 20. No eixo Y, tu sai do P3 e vai ao P4. No eixo Y, não é diâmetro. Então, é linear. Então, é menos 3 apenas. Tá? E do ponto 4 ao ponto 5, quanto que eu preciso adicionar para chegar do 4 ao 5? Em X e em Y. Do ponto 4 ao ponto 5, em X. Quanto que eu preciso adicionar? Em X nada, 0. Menos 17. Isso aí, tem que cuidar nas cotas, viu? Opa, errei. Então, menos 17. Exatamente. Por que menos 17, pessoal? Vamos lá. Aí, aqui é 20, ó, mas é 20 até essa face. Mas é do ponto 4. O ponto 4 ele não está na face, está na pontinha do chanfro. Então, menos 17. O ponto 6, pessoal. Quanto que eu preciso incrementar do ponto 5 para chegar no ponto 6? Quanto que eu preciso incrementar em X e em Y? Em X, primeiramente, aí, pessoal, quanto? Ponto 5 ao ponto 6. Eles estão na mesma linha. Ó, estão no mesma direção aqui. O que isso quer dizer? Quanto que a gente precisa incrementar, então, em X? Vamos lá. Quanto eu preciso incrementar, somar ou diminuir, ou não fazer nada, do 5, para chegar sair do 5 e chegar no 6, no eixo X? Quanto que eu preciso incrementar em X? No sentido de X aqui, quanto? Em X, 0. Não, desculpa, errei. Ia falar errado. Ia falar errado. Pois é, por que 0? Ia falar errado. Não vai subir o... Não, viu? Eu ia falar errado, viu? Ia falar errado, cara. O outro que não, abriu tá o áudio. certo. É Y que é 0. O Y X é 0. Exato. Y é 0.
Por que y é zero, pessoal? Porque no eixo y não há mudança. Ó. Nós estamos aqui, né? Aqui é o eixo y da peça. E aqui é o eixo x. Aqui ia ficar na mesma coordenada, no mesmo valor. Então é zero. Não tem adição nem subtração de valores para ir do ponto 5 ao ponto 6 no eixo y. No eixo x, sim, vai ter. Não estão na mesma linha, né? Aqui, ó, um está aqui e outro está aqui. Quanto que a gente precisa adicionar para ir do ponto 5 ao ponto 6? Quanto? Vamos lá. O ponto 5 está aqui. Perfeito, está aqui, paradito. Vai até o ponto 6. O ponto 5 vale 20. Né? Porque ele está na mesma linha do ponto 4 e esse diâmetro todo vale 20. Beleza. E o ponto 6 vale quanto? Ah, o ponto 6 eu não tenho a cota, professor. Ah, mas dá para chegar nela. Tu sabe que o ponto 7 aqui, ó, esse diâmetro vale 40. E a diferença do ponto 7 até o ponto 6 é esse filete aqui, esse arredondamento, que vale 3. No diâmetro, é 6. Então, qual é o diâmetro do ponto 6? É 40 menos 6. 3 de um lado, 3 do outro. 40 menos 6, 34. Né? Se eu estou no 20 e vou ao 34, 14. Positivo. Beleza. Estamos no ponto 6. Do ponto 5 até o ponto 6, nós precisamos adicionar 14 em x e 0 em y. E do ponto 6 ao ponto 7, quanto que nós precisamos adicionar? A gente precisa adicionar o valor em x e o valor em y. 6 em x, né, porque a gente tem um raio de 3, mas é 3 em cada lado. Como a gente trabalha em diâmetro, é 6. Menos 3. Quando a gente está andando para o lado esquerdo aqui, ó, é negativo. Tá? A gente vai sempre subtraindo. A gente estava lá numa cota, né? Se a gente vai para a esquerda, a gente subtrai. Se a gente vai para a direita, a gente soma. Mas isso aí tem tempo para vocês pegarem, tá? Vamos lá. Do ponto 7 até o ponto 8, quanto que eu adiciono ou subtraio ou não faço nada em x e em y? Em x, quanto? Do ponto 6 até o ponto 8. X é 0. E no y, do ponto 7 ao ponto 8, 17. Beleza? Chegamos no ponto 8. Do ponto 8 ao ponto 9, quanto que eu adiciono em x e em y, adiciono, subtraio ou deixo 0 para ir do ponto 8 ao ponto 9? Em x e em y. Em y, 0. Show. E em x? Quero que façam as continhas aí. Nós não temos a cota do ponto 9, mas nós temos no ponto 10, que é 60. Se nós pegar 60 e diminuir o chanfro, que é 3 milímetros em cada lado, nós vamos chegar com a cota do diâmetro do ponto 9 aqui, ó. Essa cota aqui. 54, o diâmetro do ponto 9. O ponto 8, nós sabemos que o diâmetro é 40, tá aqui. Então, é 54 menos 40 é 14. A gente incrementa 14 de diâmetro para ir do ponto 8 ao ponto 9. Tá? Vamos lá, vamos limpar tudo isso aqui. Nós estamos no ponto 9 agora. Do ponto 9 ao ponto 10, quanto a gente precisa adicionar, retirar ou fazer nada em x e em y para chegar do ponto 9 até o ponto 10? Lembrando, ponto 9 tem um diâmetro de 54. O ponto 10, um diâmetro de 60. Quanto que a gente precisa incrementar
para sair de 54 e chegar a 60? 6. 6 em x. Quanto que a gente precisa incrementar ou subtrair, né? Incrementar positivamente, negativamente, ou deixar zero, né? Ou não fazer nada, para chegar do ponto 9 ao ponto 10 no eixo y. Ponto 9 ao ponto 10 no eixo y, menos 3. Menos 3. Então, está certo? Tá certo. Qual é a diferença, então? Que no diâmetro a gente tem que, se é 3 de cada lado, tem que descontar 6. E no sentido linear, longitudinal, no eixo y, nesse caso, a gente só descontaria menos 3, só 3.